Olá, nós somos os terapeutas Matheus e Werner Hille e, dando continuidade com vídeos, vamos falar de enquadramento. E enquadramento tem bastante a ver com significado. Você muda o enquadramento de algum evento, de alguma situação ou de algum conhecimento, ou de alguma informação que você acredite, e você transforma o significado. E aqui a gente colocou, o significado depende da moldura. Uma coisa que é ruim num contexto pode não ser tanto num outro contexto. Poderíamos aqui facilmente falar que é a ressignificação. Então, digamos que a pessoa, num contexto terapêutico, ou até mesmo você dentro dos seus objetivos, você se depara com uma situação. Essa situação ela não tem significado em si mesma. Ela vai ter um significado com base no enquadramento que você dá. Então, por exemplo... Nenhum evento tem significado por si. O significado os seres humanos decidiram dar aos eventos. Por exemplo, digamos que agora a gente quer fazer um curso online, né? Mais um curso online nosso. Aí a gente quer fazer um curso online. Aí a gente tenta abrir, tem 0 vendas. A gente pode se sentir culpado. Ó, uma maneira de enquadrar. Somos muito ruins, nós não conseguimos fechar uma turma de alunos. O enquadramento de fracasso, por exemplo. Mas a gente poderia pensar no enquadramento de feedback. O que seria o enquadramento de feedback? Que me levaria a perceber que as coisas que eu fiz não deram o resultado que eu quero. É um enquadramento que dá muito mais opções de comportamentos para você, dá muito mais amplitude. Por exemplo, a gente olha lá e fala assim, opa, fazer dessa forma não dá o objetivo que a gente quer, resultado, não chega no resultado que a gente estipulou. Como a gente pode enquadrar isso na perspectiva de resultado? Opa, nós podemos fazer isso, 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 isso. Numa perspectiva enquadrando aqui, ó, de contraste, o que podemos fazer de diferente que não fizemos antes? Opa, são 2 enquadramentos completamente diferentes do enquadramento de fracasso, que você vai ficar se sentindo mal e culpado. E aqui nós destacamos para vocês 7 dos enquadramentos assim que a gente mais usa dentro do processo, não só do processo terapêutico, mas também do autodesenvolvimento. Que são importantes e pelo que dão opções. Analisamos, são mais possibilitadores do que limitantes. Existem enquadramentos limitantes? Sim, possivelmente o oposto desses aqui, tá certo? O livro, o manual de PNL, listou 7, começando pelo enquadramento da ecologia. Como você enquadra algo na ecologia? Quando você pega uma questão sua, um evento, algo que se pretende fazer, e coloca essa moldura de como isso vai interferir nas pessoas que cercam você e no seu sistema. No seu trabalho, na sua vida, nas pessoas que estão com você e a longo prazo. Então, quando uma pessoa, ou quando você quiser fazer algo, você pode colocar um enquadramento do eu. Que é o oposto, percebe? Por que isso vai ser bom para mim? Não necessariamente porquê, né? Mas o que eu vou ganhar com isso? Quais vantagens, quais desvantagens? Vai ser bom para mim? Eu quero. Opa, percebe que você está usando um enquadramento. Menos do que quando você fala assim, como isso acaba impactando as pessoas à minha volta. E o próprio vídeo que a gente tem de ecologia, que a gente fala de ecologia lá no início do curso, você vai poder perceber que a ecologia é justamente amarrar essas pontas para que o enquadramento do eu seja levado em consideração, mas também do ao redor do eu. É um enquadramento que acaba ampliando, acaba colocando mais elementos aí para você tomar uma decisão, porque sabe que outras coisas serão afetadas ao seu redor a longo prazo, certo? Então aqui a gente faz perguntas do tipo, o que vão ganhar as pessoas que estão ao meu redor, o que elas vão perder, quais as vantagens e desvantagens, como isso interfere na minha relação com elas, ou na vida delas, na minha. Como interfere no longo prazo, no curto prazo, positivamente e negativamente. Isso são perguntas de enquadramento ecológico. Se você fizesse um enquadramento de perguntas do tipo, por que isso é importante para mim? Talvez essas respostas essas perguntas não seriam analisadas, você não saberia essa importância, você teria menos dados para lidar. Esse é o enquadramento oposto da ecologia, e da ecologia é esse maior. Beleza? Enquadramento de resultado. A gente falou agora há pouco, é um enquadramento que é o oposto do enquadramento de culpa, enquadramento de, coitado. Por quê? Porque você começa a refletir sobre o que você quer, sobre por que eu estou fazendo isso. É uma pergunta de enquadramento de resultado. Por que eu estou fazendo isso? Onde isso vai me levar? Onde eu quero chegar com isso? Exato. Então fica mais fácil até internalizar aquele pressuposto de fracasso versus feedback. Tá um pouco aí, porque o fracasso ele meio que tem uma culpa, o feedback tem um resultado.
Então, quando a gente enquadra com perguntas desse tipo, o que eu quero com essa ação? O que eu almejo conseguir com esse comportamento? Que resultado esse comportamento me fez obter? Dessa perspectiva, você tira muito mais aprendizado do que da perspectiva do... por exemplo, perguntas. Quem está errado na situação? É um outro enquadramento, enquadramento de culpa. Quem que deixou de fazer aquela situação? Qual que é o problema? Aí eu enquadramento de problema. Dificilmente isso gera novas opções e aprendizado. E também tem aquela frase, você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E aí você não está enquadrando o resultado. Você está fazendo qualquer coisa, atirando para qualquer lugar, e é um enquadramento talvez de aleatoriedade. Mas não é um enquadramento de resultado que te dá muito mais força, te dá muito mais empoderamento acerca de para onde você está caminhando. E o enquadramento de backtracking é quando a gente atua ou usa a nossa própria linguagem. Isso aqui é mais ou menos como a gente direciona a nossa linguagem, né? A nossa linguagem, eu percebi que ela está direcionada para o enquadramento do eu, agora eu faço perguntas para direcionar para o enquadramento do ecológico. E mudando essa linguagem, você transforma também o significado. Do backtracking já diz respeito mais até num processo terapêutico, talvez assim, ou envolve um terceiro. Envolve uma outra pessoa, um relacionamento com alguém. Que é quando você vai enquadrar o que você está falando naqueles pontos chaves que aparecem na linguagem da pessoa. E o que seriam esses pontos chaves? Aquelas colocações que expressam bastante o mundo do cliente. Por exemplo, você usa assim, pelo que você disse, é isso. Você está enquadrando o conhecimento ou o assunto tratado na perspectiva da pessoa, que é o oposto do, no meu ponto de vista, é assim. E aí você está quebrando aí um rapport. É um enquadramento válido? É um enquadramento válido, mas você está quebrando aí um relacionamento talvez mais íntimo, mais poderoso, mais eficaz. Você trabalha dentro do que o cliente fala, né? A gente fala cliente pelo nosso hábito, né? Pelo que a pessoa que está com você fala, e em cima disso você trabalha com a perspectiva dela, sobre o que ela está falando. E para você trabalhar com a perspectiva dela, você vai usar palavras semelhantes ao que ela está trazendo para você. E isso é enquadrar essa relação no backtrack. Por exemplo, se a gente falar assim, ela fala assim, confiança, que é um recurso, né? Se ela fala sobre confiança, se eu falasse melhor nessa situação, eu me sentiria muito mais confiante. Aí você vai e começa a falar tranquilo para ela. Isso, se veja tranquilo nessa situação. Imagine tranquilo, como é que é tranquilo? Aí você interpretou pelo seu mapa, pelo seu enquadramento, e talvez não vá fazer sentido no modelo de mundo que essa pessoa estava pensando. Até porque ela disse confiança e não disse tranquilidade. Não entende. Contraste. Aqui tem uma questão muito boa, que diz respeito à modelagem da PNL, que é a diferença que faz a diferença. Então, quando a PNL começou e o Bendler e o Guilherme, a gente está com um sorriso para falar. Quando a PNL começou modelando excelentes comunicadores, excelentes terapeutas, eles foram atrás do enquadramento de contraste. O que é que tem aqui que não tem no resto? Qual é a diferença aqui? Não queremos saber o que eles fazem em comum, eles falam. Ok, mas não é o que eles fazem em comum, é o que tem de diferença aqui que dá esse resultado. O que esse aqui faz, qual é o processo que ele usa e o que tem aqui de detalhe que é diferente do outro, que é diferente do resto. Nós queremos saber isso. E aí o foco foi para ali, o enquadramento foi no contraste para saber qual era a diferença. Um parênteses aqui no contraste é o seguinte, talvez você já tenha estado falando no meta padrão do John Overduff. E aqui já na PNL, nesse momento da PNL, já aparece que contraste é pegar uma situação... Onde você, por exemplo, está limitado de recursos. Identificar uma diferença. Numa onde você tem plenitude de recursos. E essa diferença seria o recurso que você vai usar nessa própria situação. Percebe que se eu consigo usar confiança jogando videogame e não consigo usar falando em público, há uma diferença já? Você acabou de usar um enquadramento de contraste. O que acontece aqui que me faz não ter confiança, que acontece aqui que me faz ter confiança. Exatamente. Então eu posso pegar esse conjunto de recursos e levar para cá a diferença que faz a diferença que não está nesse contexto. Isso está descrito no manual de PNL. Por exemplo, aqui... As diferenças significativas podem ser usadas como recursos e trazidas para a situação sem recursos. Então o manual de PNL já falava do metapadrão antes do metapadrão. Viu? E
como é que a gente enquadra no enquadramento de contraste? Com perguntas, o que é diferente? Como é diferente agora? O que você percebe que você não percebia antes? O que você percebe aqui que não tem aqui? Perceba que esse tipo de pergunta, o que é diferente agora, enquadra a percepção a buscar o que é diferente agora. Porque é justamente essa diferença que a gente está querendo. Por quê? Porque ela já está cansada de ver daquele mesmo jeito. Aquele mesmo jeito já é comum para ela. Aí a gente quer algo diferente para que quando ela olha para esse algo diferente, ela volte a olhar para essa situação com mais possibilidades. Inclusive você que é terapeuta, que já trabalha com modalidades, você vai perceber que basicamente é isso que fazemos. Não é muito relevante para nós, numa fobia, descobrir quais são os elementos em comum. Esse aqui é colorido? É. E esse aqui também é colorido. Descarta. Por quê? Porque nós estamos num enquadramento de contraste. Ok? Exato. O como se é um enquadramento que a gente gosta muito, porque ele possibilita... É um enquadramento de possibilidades. Ele dá possibilidades. Então, eu sei que você está passando por essa situação na sua vida, mas como seria se aquela pessoa que você considera bem sábia agisse nessa situação? Você pode criar inclusive um ambiente ou uma questão inventada, completamente lúdica, que pode dar ampliações de mapa, ampliações de possibilidades. Por exemplo, eu não consigo. Como seria se você fosse alguém que conseguisse? Se a pessoa der uma resposta, você acabou de criar um cenário que não existe na mente dessa pessoa, mas onde ela acabou de criar uma possibilidade. Que pode inclusive quebrar crenças aí. Então, a gente usa muito como se, inclusive na terapia para ajudar pessoas, como seria se você fizesse isso. A gente gosta desse enquadramento porque ele é muito possibilitador. Nos últimos dias lemos a frase, que acredito ser do Bendler, que diz assim: o pior não é o que queremos fazer e não conseguimos, mas sim aquelas coisas que jamais concebemos fazer. E aí aqui, essa frase pode suscitar algo que não é concebível no mapa da pessoa. Isso amplia possibilidade, que é o oposto de se eu não sei, não dá e ponto. Se eu não sei, não tem jeito de conseguir. É um outro enquadramento, mas o como se amplia. O enquadramento sistêmico é quando a gente direciona com perguntas do tipo como isso se relaciona com essas outras situações? Isso. Uma questão sistêmica envolve as outras problemáticas ou as outras situações ou todas aquelas nuances que podem estar relacionadas de alguma forma ao que você está pretendendo fazer. Exato. Então, de que forma esse meu comportamento, ou esse meu resultado, ou esse meu qualquer coisa, está dentro de outras áreas e como isso se relaciona? Isso pode facilitar bastante. Está meio ligado ao sistêmico, mas a ecologia, o sistema está meio ligado à ecologia, mas está mais relacionado às relações dessas áreas do que as vantagens e desvantagens. As questões de como elas interagem umas com as outras. Por exemplo, eu vou pedir demissão. Eu vou te pedir demissão porque é ótimo para mim, porque eu quero, porque eu estou cansado de trabalhar ali. Mas o pedir demissão, ele se relaciona no seu sistema, por exemplo, com o carro que você vai pagar. Você tem prestação para pagar do carro. Tá vendo? Não tem muito, pode não ter a ver com a ecologia, mas tem uma questão específica que se relaciona diretamente com a sua decisão. E aí você engloba ela no panorama sistêmico. Se você tomar a decisão de sair porque está estressado, você agora limitou o seu enquadramento. É uma questão só, a decisão vai ser uma, e se você enquadra sistemicamente, coloca as outras opções, outras variáveis, possivelmente existe a chance da sua decisão ser outra. E o último enquadramento, que é o de negociação, diz respeito a como a gente segmenta para cima, ou seja, segmenta a linguagem para cima para chegar num ponto em que é concordável pelas partes, pelas pessoas, pelos envolvidos na negociação. Aqui você vai observar a questão através da ótica de criar um acordo, de fazer uma negociação onde as partes envolvidas sejam pensadas, sejam colocadas em questão, sejam analisadas. Com perguntas do tipo, em que nisso que a gente está falando a gente concorda? Em que nisso que a gente está falando a gente concorda? É uma maneira de segmentar para cima para você ter mais, ampliar mais a concordância. Isso, e aí que o objetivo, o resultado, vai ter um interesse seu de fazer as partes entrarem em acordo. E aí é uma ótica muito diferente do que a ótica oposta,
que é a ótica da guerra. Eu vou conseguir o que eu quero, independente de se todos forem morrer no processo. Beleza? Então, conforme a gente ouve alguém falando, a partir de hoje a gente pode perceber se ela tá, aonde ela está enquadrando a linguagem dela, se ela está enquadrando no que é comum, no que é contrastante para gerar aprendizado. No que é sistêmico, é só ela. Ela está se permitindo ir mais longe ou ela está se limitando no não consigo ali? Então, isso aqui, a gente vai poder perceber isso e fazer essas mudanças na nossa própria linguagem e outras pessoas para poder vislumbrar mais possibilidades. Vou dar um exemplo de enquadramento que eu li há pouco no livro Ressignificando, que diz o seguinte: o pai chegou e falou assim, a minha filha é muito teimosa, estou nervoso com isso porque ela é muito teimosa. E aí o terapeuta diz assim, imagino como você deve se orgulhar dela quando alguns rapazes vêm assediá-la e ela tem essa postura. Deve ser muito bom ter uma filha assim. Dois enquadramentos completamente diferentes. Um, que é do meu interesse acerca da teimosia da filha, e o outro, que é interessante ver num panorama maior, mais sistêmico, ecológico. A teimosia, talvez pelos estudos, eu imagino que uma pessoa com essa teimosia, uma pessoa teimosa se dê bem nos estudos. Mudou a moldura da teimosia. E mudar a moldura da teimosia muda o significado, então, muda a nossa resposta. Por isso que a gente fala que não tem significado em si. Tem a moldura que você dá. Exato. Talvez o que esteja te atrapalhando é a moldura que você está dando. Então comece a analisar as molduras que você está dando para as suas situações e vá fazendo essas mudanças, se perguntando de uma maneira a ampliar as suas possibilidades. Eu imagino que vendo esse vídeo e analisando todas essas que a gente falou, você deve ter pensado em alguma questão da sua vida. Se você quiser falar sobre alguma delas, comenta pra gente, nós vamos ficar felizes em saber. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.